Eu quero lhes dizer que é com uma alegria muito grande que eu tenho a oportunidade de vir falar com vocês, digamos assim, duas alegrias. A primeira, pelo fato de sermos reconhecidos como tal. E a segunda, para que eu apresente o José Wilson, que é um irmão meu de uma outra entidade, uma pessoa estudiosa da cultura racional. E o que ele vai trazer aqui é o que vem assim de encontro aos nossos anseios, porque eu já assisti palestra dele, já participei, eu conheço os fundamentos da cultura racional, eu também estudo cultura racional, e eu sugiro que tirem o máximo de proveito e fiquem à vontade para formular perguntas depois para o José Wilson, porque ele é uma pessoa preparada para isso, é um estudante da cultura racional já há muitos anos e conhece bastante das leis de causa e efeito, e tenho certeza que aqui estamos sob os auspícios do grande arquiteto do universo, que tudo vê, e nesse momento estará também assistindo, nos orientando e nos trazendo essa informação da existência da cultura racional através do José Wilson. Muito agradecido. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento ao Adilson pelo convite e também agradecer ao Venerável por nos ter permitido e nos ter cedido esse espaço para que pudéssemos realizar esse evento. Passamos uma fase, a humanidade passa uma fase que é do conhecimento de todos, de um desequilíbrio físico, moral e financeiro em todos os segmentos da sociedade. O ser humano, ele precisa urgentemente conhecer as leis da natureza que rege a vida, para que ele parta de um princípio, para ele encontrar a solução em si mesmo. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra, e não existe efeito sem causa em nada, como não existe causa sem uma origem. E o que nós vamos tratar aqui é a origem das causas que geram os efeitos, de desequilíbrio físico, moral, financeiro, da dificuldade do ser humano se relacionar, dele olhar o próximo como a si mesmo. A dificuldade está muito grande de se fazer o bem sem olhar a quem, de se poder estender a mão, independente da cor, da raça, dos idiomas, do grau social. Tudo está dividido, e tudo que divide enfraquece, e tudo que enfraquece degenera. Então o ser humano, ele precisa se reencontrar, se reequilibrar. No passado, a humanidade passou fases dificílimas, por muitas guerras, muita peste, muita doença. A ambição, a ganância e o poder sempre esteve presente na sociedade chamada de humana. E o desequilíbrio que acontecia no passado é porque o ser humano ainda estava numa fase de uma rudez muito grande. Prevalecia a rudez e o atraso, não se permitia ainda o conhecimento. O conhecimento era para poucos, para que eles pudessem ter o poder, o domínio sobre uma massa. Então a humanidade sofreu muito pela rudez e pelo atraso. Então ela teve que ser lapidada pela natureza para poder ela se preparar para uma fase melhor. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, o homem conseguiu chegar no átomo. Coloca-se satélites com muita facilidade no espaço. Nós nos comunicamos de um ponto ao outro com muita facilidade. Nós percebemos que não existe distância para a energia.
e temos dificuldade de, muito próximo, nos reconhecer. As pessoas por nada se distratam, se matam, se destroem. Podemos ver isso no trânsito, como temos testemunhado isso, de uma pessoa atropelar o outro. A primeira coisa que ela faz é ver se o carro estragou, para depois ela ver a pessoa que foi atropelada. Outros já partem para a violência. Então hoje o desequilíbrio no mundo hoje é porque o ser humano progrediu de uma tal forma que ele não sabe mais o limite das ações. Porque tudo na natureza tem limite. E tudo que passa do limite não dá certo, dá desacerto, dá conflito, dá atrito, dá desentendimento, dá as guerras que nós temos assistido. Tudo por conta de interesses, de ambição, porque como o ser humano não conhece limite, então ele sofre as consequências dos abusos. Então nós, como estudante de cultura racional, vamos passar para vocês, em boa hora, que está na Terra uma cultura suprema que nos revela a origem da causa dos efeitos, ou seja, tudo que acontece no nosso universo visível e invisível tem uma causa, e ela revela a origem dessa causa. O nosso universo é um campo de eletromagnetismo, são duas energias eletromagnéticas, uma positiva e uma outra negativa. E nós somos comandados por essas energias, e eu vou explicar para vocês a origem delas, mas eu quero falar rapidamente para vocês. Eu quero me apresentar a vocês. Eu estudo cultura racional há 39 anos, estou aqui com outros irmãos, estudantes de cultura racional, numa missão de paz, amor, fraternidade, concórdia, nos confraternizando com toda essa estrutura, com cada um de vocês, tanto na parte visível como na parte invisível. E dizer a vocês que, como falei do campo eletromagnético, eu vou explicar a origem disso tudo. Agora, eu tenho uma formação acadêmica, sou formado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior, tenho uma extensão em marketing e publicidade, e eu tenho uma atividade pouco conhecida no país, muito desenvolvida na Europa, em outros países, onde eu sou consultor na área de radiestesia e geopatologia. Para não ficar no ar que é radiestesia e geopatologia, vou aproveitar a oportunidade para fazer um link, porque nós vamos falar em energia, é muito importante isso aí. A radiestesia é uma ciência que estuda a frequência eletromagnética do ambiente. A energia elétrica é positiva, a magnética é negativa, e nós precisamos do equilíbrio dessas duas energias no nosso corpo, porque nós somos um aparelho receptor de ondas eletromagnéticas e também transmissores, tanto positivamente como negativamente. No meio ambiente precisamos do equilíbrio dessas ondas eletromagnéticas que vêm da natureza, dos reinados da natureza. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e os vegetais formam o campo eletromagnético, do qual nós somos formados e por ele somos mantidos. No subsolo, nas profundidades do subsolo, temos correntes subterrâneas, veios de água, lençóis freáticos, que emanam essa vibração para a superfície. E se nós estivermos numa área que tem muita irradiação de magnetismo, o nosso corpo absorve isso, nós começamos a perder energia, a nossa frequência baixa e nós entramos numa linha de doença, de desequilíbrio, que pode pegar o psíquico da pessoa, como pode pegar o físico, o metabólico. Então a energia da pessoa baixa, ela entra na frequência das doenças e ela está sujeita a uma doença média, simples, como uma doença simples, uma média, ou uma doença grave, como um câncer, ou um mal de Alzheimer, um Parkinson, uma doença autoimune. E a pessoa, sem saber a causa, ela tem que buscar um recurso urgente. Então ela vai buscar uma orientação, tem um diagnóstico, o médico fala a causa,
Mas existe uma origem atrás da causa, que é a parte fluídica, a parte energética. Quando você está num ambiente que tem muita geração de energia magnética, o nosso corpo é afetado. E existe no campo invisível certas energias que se alimentam no campo de energia magnética e potencializa essa força no corpo da pessoa. Como tem também a parte elétrica, que também potencializa. Você pode ter uma manifestação positiva como uma manifestação negativa no ambiente onde a pessoa está. Então, qual é a função do radiestesista, que é a minha área? É identificar a frequência eletromagnética que pode determinar saúde ou doença. Então, e na parte externa, torres de telefonia celular, redes de alta tensão contribuem para a alteração do campo eletromagnético. Então, o ser humano está sendo bombardeado dia e noite e dia, 24 horas, por um campo fluídico que ele sente os efeitos, mas desconhece a causa. E nós partimos então depois em busca de uma solução no campo da ciência, no campo da física, e num desespero, ou para ter um entendimento, nós entramos para o campo espiritual. É onde vamos buscar um recurso para termos um entendimento. Então a cultura racional, ela explica tanto a manifestação do mundo visível como do mundo invisível. Na minha área profissional, que é uma área mais focada na ciência, nós procuramos corrigir isso com determinados aparelhos de sensibilidade, onde nós identificamos essas alterações, e depois, hoje se tem um aparelho que equilibra essas ondas eletromagnéticas e facilita a vida das pessoas. Às vezes a pessoa está numa doença grave, uma doença terminal, nós conseguimos muitos resultados. No final da palestra, se vocês quiserem entrar em contato comigo, deixar um e-mail, um link, eu mando um material melhor de estudo sobre a radiestesia para que vocês possam ficar cientes melhor desse conhecimento e obter benefícios através disso. Porque tem um aparelho que corrige isso, que dá estabilidade emocional, psíquica para o ser humano, facilita a vida dele no ambiente não só residencial como de trabalho. Então eu trabalho nessa área. E quando eu tenho oportunidade, eu procuro fazer esse link, porque eu sou autodidata na parte do conhecimento holístico, de autoconhecimento, como também na parte das terapias da saúde, né? Então a cultura racional, ela nos revela que existe muito além do Sol um outro universo, chamado de mundo racional, que é um mundo puro, limpo e perfeito, da onde iniciou toda a formação, toda a construção desse universo que nós vivemos, elétrico e magnético. Esse mundo, antes de ser o que é hoje, que é um campo fluídico eletromagnético, ele era parte de um mundo superior, onde a vida lá é eterna e os seres são puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. A vida é eterna. Por uma causa, por uma razão maior, houve um deslocamento de uma parte energética desse mundo que gerou um segundo mundo, ou seja, um segundo universo, que é esse universo no qual nós fazemos parte. Sol, lua, estrelas, planetas, água, terra, animais e vegetais. Para que não perdêssemos o vínculo com esse mundo supremo, dentro da nossa cabeça tem uma glândula chamada de epífise, ou glândula pineal, que é o nosso ser de luz, a nossa razão maior, o nosso raciocínio. É um corpo de energia que está materializado na glândula pineal que precisa ser desenvolvido. Por quê? Porque a humanidade, por uma evolução natural do ser e da espécie humana, ela desenvolveu duas partes da nossa cabeça. Desenvolveu a imaginação através da energia magnética. Então a energia magnética, ela gera as imagens, a imaginação da nossa cabeça. O ser humano, imaginando, veio a evolução da matéria, desenvolveu os sentidos, a visão, a audição, tato, fala, a parte bruta da matéria. Aí numa fase mais adiantada da natureza, dessa cosmologia, né,
houve a manifestação da energia elétrica, que é uma energia positiva. E a energia elétrica acabou desenvolvendo um outro lado do nosso cérebro, que veio nos dar o pensamento. Então o ser humano tem na cabeça dele 3 máquinas: a máquina da imaginação, a máquina do pensamento e, através da glândula pineal, a máquina do raciocínio, que ele ainda não desenvolveu. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas que fez com que o ser humano passasse por um processo de construção evolutiva do progresso da matéria, e depois dos inventos, como eu costumo dizer, que descobriu o fogo, depois descobriu a roda, hoje tem as naves espaciais. Você entrar num avião de toneladas e toneladas e conseguir essa máquina se deslocar com muita facilidade de um lado para o outro. Como na matéria não existe perfeição, é evidente que sempre tem as consequências. A matéria, o progresso da matéria tem as suas consequências. Agora, houve uma evolução. Saímos de uma fase atrasada, rude, melhoramos o nosso estado de ser, o nosso comportamento, e estamos hoje numa fase que a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase. E entramos agora na fase racional, do 3º milênio, que é o do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Na glândula pineal, que de 1935 para cá chegou na natureza uma nova energia, uma 3ª energia, que é a energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita. E essa energia, ela é transmitida através desse livro, chamado Universo em Desencanto. Esse livro, meus amigos, me permitam me aproximar e dizer meus irmãos, porque todos nós somos irmãos, porque somos da mesma origem. Aqui estamos divididos, desconhecidos de nós mesmos, mas por evolução estamos nos reconhecendo. Não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos, nós temos que chegar unidos, mas numa mesma energia. Porque dividido por 2 energias eletromagnéticas não se chega a lugar nenhum. Então, meus amigos, meus irmãos, a energia racional, através do livro Universo Desencanto, quando você começa a ler esse livro, ele é um portador de uma energia poderosa. A leitura desse livro começa a trabalhar a glândula pineal, que está na base do cérebro. Essa glândula, na parte biológica, ela tem uma função endócrina. Ela é a glândula das glândulas. Começa nela todo o desenvolvimento do nosso sistema imunológico, do nosso metabolismo. Começa a partir da glândula pineal. Mas a função energética cósmica dessa glândula, ele é um ser, é um habitante de um mundo superior que está muito além do Sol, que é chamado de mundo racional. O pensamento e a imaginação, quando se desenvolveu, deu ao ser humano a possibilidade de um progresso espiritual. Além da parte material, se desenvolveu a parte espiritual, aonde vieram as religiões, as seitas, as filosofias. Um campo invisível se manifestou para preparar o ser humano para entrar em contato com novas dimensões. Então surgiu também o Espiritismo, através de um processo natural, e cada povo, porque a natureza aqui, o ser humano é dividido, cada povo tem a sua religião, a sua doutrina, a sua filosofia, mas tudo isso é uma ciência filosófica, com os seus mentores, os seus filósofos, dando um caminho, dando uma direção, e o mundo invisível, chamado de mundo espiritual, se manifestando para fazer a sua comunicação. Então, a partir dessa comunicação, desse desenvolvimento, partiu-se do pressuposto que o ser humano tem espírito e tem alma no corpo. Mas o ser humano não tem espírito no corpo e não tem alma. O que ele tem é uma glândula, uma energia que está materializada na glândula pineal, e que ele precisa desenvolver essa energia para ele se ligar às leis naturais da natureza que rege a vida. E mais um detalhe: cada parte da natureza é uma parte nossa. Então nós temos essa glândula que está na nossa cabeça, essa energia, ela tem como se fosse um banco depositário
uma energia dela no Sol, na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Então o ser humano é um conjunto fluídico de 7 partes, por isso ele está na natureza e a natureza está nele. E agora chegou o tempo desse ser que está na nossa cabeça começar a se desenvolver através da energia que chegou na natureza, que é a energia racional. E essa energia começa a equilibrar o campo eletromagnético. Por quê? Porque de 1935 para cá, essas duas energias entraram num processo de enfraquecimento. Elas começaram a se enfraquecer na natureza. E o ser humano enfraquecendo, com essa vibração na cabeça dele, o sentimento dele também começou a diminuir. E do enfraquecimento do sentimento aumentou a violência. Então o ser humano está em conflito porque tem um ser na cabeça dele, uma terceira parte do cérebro dele que precisa ser desenvolvido, e como ele não tem conhecimento, ele não sabe, ele está em conflito. Porque terminou a fase do pensamento e da imaginação. O pensamento não foi feito para acertar. O pensamento ele foi feito para lapidar os pensadores. Então todos nós, pensadores, viemos sendo lapidados por tudo aquilo que o pensamento fez, porque o pensamento na cabeça do ser humano é que foi o guia orientador. O ser humano tem um processo de evolução. Então a cultura racional revela a verdadeira origem da humanidade, revelando a origem do Sol, a origem da Lua, a origem das estrelas, a origem da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Tudo na natureza, antes de ser matéria, é energia. Entre a terra e o Sol existe um campo invisível, um campo fluídico, chamado de astral inferior, onde existem seres, uma hierarquia de seres invisíveis, superiores a nós, mas que interferem na nossa caminhada, na nossa jornada material. Nós temos a parte boa, positiva, e a parte negativa. E precisamos das duas, mas temos que nos harmonizar. Isso é muito importante. Acima do Sol existe um outro reinado, um outro cosmos, chamado de astral superior, onde existe uma vida mais elevada energeticamente, aonde os seres que habitam acima do Sol, que é uma outra dimensão, eles são puros e limpos, só não são perfeitos porque eles não estão lá no princípio de tudo, na origem. E quando a gente fala o princípio de tudo e fala da origem, vocês podem estar já se perguntando dentro de vocês: como é que fica Deus nessa história? Onde é que está Deus nessa configuração toda? E eu digo para vocês o seguinte: Ele está junto conosco. Deus existe. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, como Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do mundo racional, que é um mundo muito além do Sol, que a humanidade e a ciência desconhecem, mas que acompanhou toda a configuração energética de formação e astrológica, a materialização do homem e da mulher, porque os senhores vão conhecer como o homem foi feito, como a mulher foi feito, como cada reinado foi feito, com riqueza de detalhes, vão se completar como um ser cósmico. Tudo que aprenderam não foi em vão. Tudo que nós aprendemos em toda essa jornada de quando éramos eternos, nos tornamos seres materiais e tivemos que passar por um processo de evolução, tudo foi muito necessário. O ser humano é como um diamante bruto que veio sendo lapidado ao longo do tempo, para um dia ele chegasse no ponto desse brilho se manifestar. Então, a partir de 1935, esse mundo superior, que é o mundo racional, ele enviou um ser desse mundo
para que pudesse ser o porta-voz desse mundo superior aqui na Terra e pudesse materializar um conhecimento, uma cultura, e que quando nós tivéssemos o contato com essa cultura, começássemos, ao mesmo tempo que desenvolvêssemos essa a glândula pineal, começássemos a desenvolver, começássemos um resgate de toda a humanidade através da glândula pineal. Então tem uma terceira energia que está na natureza, trabalhando a cabeça da humanidade, só que a humanidade desconhece que a natureza mudou de fase em 1935. E esse ser que se materializou para ser o porta-voz dessa cultura eterna, pura, limpa e perfeita para todos nós, chama-se Manuel Jacinto Coelho, um habitante do mundo racional que se materializou como nós nos materializamos, com um diferencial, a glândula pineal desenvolvida. Por quê? Porque uma vez desenvolvido, ele já estava ligado lá no mundo racional. Uma vez ligado no mundo racional, ele estava ligado nos reinados da natureza. Então ele tinha comunicação com o mundo racional, com o astral superior, com o astral inferior e com a natureza. Mas de forma discreta, silenciosa, ele foi ditando o livro, através da supremacia que passava essa orientação para ele. Ele ditava, como eu estou falando no microfone, ele também ditava os livros. Então é uma materialização de uma energia pura, limpa e perfeita, que uma vez desenvolvendo a glândula pineal, abre a vidência da pessoa. Nós saímos dessa vidência material, elétrica e magnética, e passamos a ter uma terceira vidência, mas uma vidência de um plano superior. Existem pessoas que, por um trabalho mental, um trabalho de meditação, ou através até de uma frequência Hertz, ele consegue ativar a glândula pineal, mas ele fica no campo da espiritualidade. Ele atinge uma faixa que dá para ele entender, que dá a impressão que ele atingiu o céu, atingiu o ápice. E no campo invisível fica o registro dos mestres que por aqui passaram, que são nossos irmãos de origem também. Eu gosto sempre de citar os nomes como apenas uma referência, né? Mas Jesus, Buda, Maomé, Lao Tse, Krishna, né? Uma série de outros filósofos evoluídos, ferramentas da natureza, passaram por aqui. Essa vibração ela fica na natureza, e quando alguém passa por um trabalho de meditação ou por um campo de desdobramento e atinge um determinado nível no campo eletromagnético, ele tem a sensação de que ele atingiu o ápice, mas ele não atingiu o ápice. Ele precisa transcender a esse campo eletromagnético para encontrar essa origem, que é pura, limpa e perfeita do mundo racional. Então a cultura racional é uma cultura que nasceu no Brasil no dia 4 de outubro de 1935, através do senhor Manuel Jacinto Coelho, num local chamado Centro Espírita Francisco de Assis, porque teve que ter um ponto de referência. Esse local recebia as vibrações de seres do astral superior, até que um dia o senhor Manuel teve uma manifestação mais forte de uma luz poderosa que se revelou nesse centro, dizendo que era o racional superior e que a fase do espiritismo e a fase espiritual energeticamente na natureza tinha terminado. Começava a partir de 1935, 4 de outubro de 1935, a chegada da luz racional para começar um trabalho com a natureza, e a partir da natureza um trabalho com a humanidade para a recuperação da humanidade, porque a humanidade ia entrar na era do fogo, na fase de salve-se quem puder e se puder. Mas essa energia estaria presente para recuperar o ser humano, porque todos são filhos desse mundo superior, que é o mundo racional. Eu poderia falar muita coisa para vocês, mas o tempo é curto. Procuramos aqui pontuar alguns pontos mais importantes, para que vocês pudessem ter a oportunidade de ter essa informação. Nós vamos abrir um espaço agora para perguntas e respostas, e eu quero chamar o nosso irmão Carlos, que também é um estudante da cultura racional,
para que ele então fique à vontade para responder para vocês o que vocês acharem precisos e necessário. Se tiver alguma coisa importante que você deixou de falar, quiser concluir agora, a gente abre esse precedente. Alguma coisa importante que você não conseguiu concluir? Eu gostaria, rapidamente. Tá certo. Esse assunto, quando nós começamos, ele é envolvente, porque nós entramos em todas as áreas do conhecimento humano. A cultura racional é completa, mas ela é simples na estruturação dela, é de fácil entendimento. Só precisamos ter uma persistência, porque é uma energia que começa a trabalhar a glândula pineal. É muito comentado hoje pelas pessoas, pela rede social, enfim, no mundo todo, a presença de corpos luminosos no firmamento, nos céus do mundo todo. Para dizer para você que esses seres luminosos que aparecem nos céus, chamado por quem não os conhece de discos voadores, eles são corpos de energia, de massa cósmica racional, puros, limpos e perfeitos, nossos irmãos de origem, habitantes do mundo racional, que coabitam com o racional superior e que estão aqui na Terra para fazer o anúncio de uma nova fase de evolução da natureza. Quando se faz necessário, eles tomam formas luminosas nos céus, porque eles se ligam no campo eletromagnético, se materializam como naves, e quando ainda mais necessário, eles se materializam como pessoas. Conversam com as pessoas, orientam, dão o caminho, tira a pessoa de uma situação difícil, de forma muito simples e muito sutil. E esse ponto eu queria deixar claro para vocês, que a cultura racional revela a origem então, dos discos voadores. Um outro ponto que eu quero dizer, a identidade de Deus. Deus existe, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é o racional superior, que a humanidade está dividido, porque o Deus é um só para toda a humanidade, é para o católico, é para o muçulmano, é para o budista, é para o hindu, é para o islâmico, é para todos. O racional superior é um ser só. Aqui a humanidade, pelo pensamento, se dividiu. Mas essa fase é para unificar. Nós vamos ter anúncios que vai comprovar isso tudo que nós estamos falando. A vida que virá daqui para frente, muito em breve, a vida é cósmica. O ser humano foi feito para sair do chão, ele vai levitar. Porque o ser humano pensando, imaginando, ele conseguiu sair do chão colocando naves, foguetes e aviões, pensando e imaginando. Com a glândula pineal, ele se desloca, ele sai do chão, o corpo fica leve, você perde a ação do campo eletromagnético, você se desloca, você enxerga a distância, porque você abre a vidência, você abre a clareaudiência. Nós vamos perder a ação da energia eletromagnética e vamos viver um verdadeiro paraíso racional. O respeito será mútuo entre o homem e a mulher e a criança. As crianças estão nascendo cada vez mais evoluídas e vão nascer com essa glândula pineal desenvolvida. Muito em breve as crianças vão nascer ligadas. Então eu queria dar esses pontos para vocês e não vou me alongar por conta dos compromissos que eu sei que a casa tem. Agradeço de coração a atenção dos senhores, me coloco à disposição para outros contatos, outros esclarecimentos, e que o racional superior esteja sempre com todos nós, com cada um de vocês, que o raciocínio de vocês absorva o que nós, com o nosso sentimento, procuramos passar para vocês, e que vocês possam colher os frutos disso, estudando essa obra chamada Universo em Desencanto. Porque a humanidade ela vai sair de um universo encantado e vai entrar para o desencanto, que é o conhecimento de si mesmo. Desencanto significa revelação. Muito agradecido. Salve a todos. Eu gostaria que o irmão Carlos viesse então fazer as... Bom, meus irmãos, antes das perguntas, acho que vocês puderam notar aí o paralelo que existe, isso que o nosso palestrante falou, com algumas coisas que nós já conversamos naquela palestra anterior, quem teve oportunidade aqui, nós tivemos aqui a presença de um rabino, um pastor evangélico e um sheik muçulmano, e a pergunta é, para onde vamos?
nós encerramos nossa missão. Para onde vamos, né? E depois nós repetimos essa palestra com os 3 palestrantes nossos aqui, e existe muita coisa que o nosso palestrante falou aqui, existe uma congruência com outras palavras dentro daquilo que a gente estava estudando e continuamos estudando. Por isso que tem um espaço aberto para o crescimento de todos aqui. A maçonaria prega que não existe uma verdade única, você tem que ter a mente aberta para conhecer todos os pontos de vista, porque quanto mais você sabe, mais livre você é. E eu agradeço demais a sua presença aqui e vamos deixar aberto as perguntas. Eu gostaria de saber sobre esses ensinamentos, qual a diferença de uma pessoa que faz esse estudo depois que morre, a diferença depois que partimos, né? A pessoa que tem esse ensinamento e a que não tem alguma diferença? Vai para um lugar diferente? Sua pergunta é bem pertinente, porque ela é relacionada justamente com a lei da transformação que existe na natureza, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E o ser humano não é diferente disso. Então o ser humano ele é produto de uma transformação, é a água transformada em uma máquina humana, porque o sêmen nada mais, nada menos é que uma semente que é plantada dentro de um aparelho reprodutor e que transforma em uma máquina. E essa máquina, depois do fim da existência dela, ela vai se transformar também até no ponto de chegar à água e de água transformar em energia. Agora, essa questão de quem estuda a cultura racional ou quem não estuda, para onde vai, existe um tribunal da natureza, né, que vamos passar a conhecer quando estudar a cultura racional, e ali onde existem os créditos e os débitos. Se a pessoa transforma, chega no momento da morte, com uma vibração positiva, independente de ser estudante da cultura racional ou não, ele vai voltar numa condição privilegiada, se ele tiver créditos, se ele for credor com a natureza. Se ele for uma pessoa que atravessou a vida de uma forma com uma vibração muito negativa, citando alguns exemplos, né, um ladrão, o traficante, pessoas nocivas à sociedade, e ele pode ser que ele tenha uma nova chance de voltar como um animal racional, ou pode ser que ele já desça de classe, porque a descida, a classe inferior é muito próxima do animal racional com o animal irracional, porque nós estamos em um plano, numa condição de bicho racional dividido em 2 classes, racional e irracional. Então essas são as transformações da natureza. Quando desenvolve o raciocínio, esse habitante, ele não volta a nascer mais na Terra, ele retorna ao mundo de origem. Encerrou a missão. Boa noite. A minha pergunta ela teve uma origem na Umbanda, né? Em 1934, 1935, então esse médium, que era da Umbanda, a princípio, escreve esses livros, que hoje parece que é a filha dele que mantém o segmento desses livros. Quantos volumes? E existe uma colocação que ele seria o Deus de vocês, é isso? Sim, ela surgiu em 1935, é uma obra composta de 21 livros básicos, né? Que chamamos de obra, e depois tem mais 21 livros das réplicas, que vem provar a obra, e depois mais 21 livros da tréplica, que vem comprovar a réplica e a obra. E depois existe uma infinidade de fascículos, né, no histórico, onde a descrição da formação, de toda a composição da humanidade, bem esclarecida, para tirar assim a dúvida dos mais atrasados, que têm mais dificuldade de entendimento. Então existe esse complemento que se chama histórico. Agora, a questão da visão do estudante da cultura racional, ver o Sr. Manuel Jacinto Coelho como um Deus, eu diria assim, que não seria uma visão, e sim, ele seria um porta-voz de um mundo superior, de um mundo da origem do ser humano, e como consequência disso, na origem está o Criador, na origem está o ponto gerador, de onde partiu tudo isso, né? Como não existe filho sem pai, e a origem é o pai desse mundo deformado, então na origem está Deus. Não que o Sr. Manuel Jacinto Coelho seja, mas sim um porta-voz
de um mundo muito superior. E a questão também da evolução que você se referiu, meu irmão, do fato do Manuel Jacinto Coelho ter sido um médium umbandista, procede, a informação que você tem está correta. O Manuel Jacinto Coelho ele era presidente da tenda espírita Francisco de Assis, no Meier, no Rio de Janeiro. E ele recebeu essa ordem do mundo racional, através de uma entidade que se manifestou ali, uma divindade, no dia 4 de outubro de 1935, para que ele encerrasse a missão espiritual na Terra, porque seria editado um livro. E esse ser que se identificou nesse momento como Francisco de Assis, para ser bem recebido, porque tinha que ter esse entendimento de uma linguagem nossa aqui da Terra, as primeiras palavras que esse ser proferiu foram as seguintes: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Aí naquele momento foi implantada a fase racional na Terra, e de fato o Manuel Jacinto Coelho parou as atividades espirituais, encerrou essa missão e começou a editar o livro da cultura racional, ditado por esse ser superior, que é o racional superior. Então a cultura racional surgiu dentro de uma tenda espírita, assim, em 1935. Quando você se refere ao ser superior, e fala que Deus existiu, e Deus existe. E por que você não cita o Filho do Homem, se na própria Bíblia Sagrada diz o Filho do Homem, que é Jesus? É uma pergunta bem interessante, que ela cabe assim uma dupla interpretação, né? Que existiu e existe o Filho de Deus, né? Que veio na Terra numa missão muito linda, que é o nosso irmão maior, vamos chamar assim, o nosso meio, como o tratamos. E existe o Filho do Homem. São dois seres distintos, até que o próprio Filho de Deus disse: eu vou para que venha o Filho do Homem. E o Filho do Homem é Emanuel, em hebraico, né? Que significa Deus está na terra. Então requer assim, irmão, um estudo mais aprofundado nessa interpretação bíblica. Eu também enveredei por esse assunto, estudei ele profundamente para entender essa diferença. Por que o Filho de Deus disse: eu vou para que venha o Filho do Homem? E a humanidade ficou, e boa parte da humanidade ainda aguarda esse retorno do Filho de Deus, quando na verdade ele mesmo disse que viria o Filho do Homem. Aí já é uma questão de interpretação do Apocalipse, que também foi uma profecia muito correta, mas ela teve muito erro de tradução. Os tradutores não foram competentes o suficiente para traduzir os primórdios, os primeiros alfabetos, que eram o grego, o latim, o hebraico, o antigo. Então, como Sanacan, que foi um tradutor, né? Vamos falar assim, eram muito bons, mas eles tinham que ter sido melhores, para que não tivessem sido deturpadas essas traduções que chegaram até nós dessa forma, vamos dizer assim, não perfeita. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mas antes de fazer a pergunta técnica, eu queria, para mim não ficou um pouco claro, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Duas perguntas básicas, que é puxando esse assunto que a gente vem trazendo. Primeiro, segundo a cultura racional, para onde vamos, né? E o que estamos fazendo aqui? E o que estamos fazendo aqui hoje, né? Para que nós nos materializamos, né? Agora a pergunta técnica seria: a glândula pineal que você cita é hipófise ou epífise? Epífise para mim. Tá. Ela está localizada no istmo do mesencéfalo, ela está na base do cérebro. Nós temos a epífise e temos a hipófise na frente. Porque para nós na medicina, epífise é ponta de osso, né? Um osso, ele tem epífise, tem 3 partes. Então é isso que eu queria, porque glândula pineal é hipófise. Então por isso que eu estou. Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, dentro da cultura de vocês,
tem alguma relação com a descoberta da função da glândula pineal? O que eu quero dizer? Porque por volta dos anos 20, 30, 40, foi quando se descobriu para que servia a glândula pineal. Tá? Então, eu queria... a gente sabe, uma glândula, como você já falou, ela é uma glândula que regula os hormônios do corpo e tem uma grande influência no nosso cérebro, mas não ela diretamente, indiretamente através da tireoide, os hormônios da tireoide. Tanto é que hoje, qualquer criança, ela faz a dosagem dos hormônios tireoidianos para ver se tem hipotireoidismo, porque senão não vai ter um desenvolvimento intelectual, vai ter um retardo mental que a gente já sabe. Então, perante isso, né, aí entra a minha colocação anterior. O que nós estamos fazendo aqui? E outra. Hoje já se sabe que a glândula pineal pode ser estimulada. Pode ser estimulada, né? Quimicamente ou até eletricamente, porque através da elétrica a gente transforma as membranas das células e elas abrem ou fecham para determinados transmissores. Então, eu posso me desenvolver pela cultura racional, mecanicamente ou cientificamente falando, materialmente, sem falar na parte espiritual. Hipófise, hipo, de baixo. Físico, natureza de baixo. Epífise, epi, cima. Físico, natureza de cima. Ou seja, uma natureza de cima que todos nós temos na cabeça, que uma vez ela desenvolvida, ela vai ligar para cima. Então isso é lei natural. A questão que você se referiu de onde viemos, esse histórico é muito longo, isso a gente precisaria de várias horas para poder explicar. O livro Universo Desencanta, o objetivo dele é exatamente isso. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não existe um meio artificial para se desenvolver o raciocínio. A única coisa que se desenvolve, que consegue desenvolver o raciocínio, é a energia pertinente a ele, que é a energia racional. A energia racional está presente na natureza e já está desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade, através da respiração, da alimentação, do ar, da água. É uma questão evolutiva, então não tem como a humanidade fugir dessa lei natural. O livro vai trazer um conhecimento de como acelerar isso, vai trazer um conhecimento da mudança de fase da natureza e embargar uma série de coisas desagradáveis que estão por acontecer e que estão acontecendo. Essa é a visão da cultura racional. Não sei se faltou algum complemento, irmão. Bom, eu aproveitar o microfone aqui. Um assunto que me interessa muito, e sempre que a gente tem oportunidade, eu trago um palestrante sobre esse assunto. Já tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre esse assunto numa outra loja, de uma outra potência. Você falou que quando a pineal é desenvolvida, etc., que você, através de um tempo de trabalho, de meditação, não sei, que você consegue levitar, esse tipo de coisa. A gente sempre, eu tenho muito interesse pelo assunto de projeção astral. E a gente já teve até, inclusive na nossa loja, uma palestra assim de 15 minutos falando sobre projeção astral. E é um assunto que me cativa muito, porque eu entrei em alguns sites, etc, para pesquisar, e é uma coisa fascinante. Eu queria saber se existe um paralelo da questão do desenvolvimento da pineal com essa questão da projeção astral, que, segundo consta nos professores da projeção astral, você pode atingir outras galáxias, outros universos, depende do seu ponto de desenvolvimento. Ok? A glândula pineal, ela é uma antena, a mais fina de comunicação que o ser humano tem nele. E essa projeção, na verdade, é uma conexão direta com a origem. O ser humano, ele precisa sair do campo eletromagnético. O que nós precisamos entender é que todo o conhecimento que nós adquirimos no campo eletromagnético,
Ele nos deu dimensões, muito além, mas não foi o suficiente para nos levar num plano original. Então, é uma energia nova para o ser humano, é um novo estado de ser, que vai acontecer, mas da forma muito natural. Você não vai precisar estar dormindo para ter um desdobramento. Vai ser possível se deslocar com naturalidade, fisicamente, porque trata-se de uma evolução. Ok, bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa questão da cultura racional. A gente até comentou na última loja, antes da presença de vocês aqui, principalmente o fato de vocês estarem aqui presentes, é porque a gente tem sempre um pré-conceito sobre alguma coisa. A gente tem um pré-conceito sobre a Umbanda, tem um pré-conceito sobre o Espiritismo, tem um pré-conceito sobre o Islamismo, e a gente até brincou que a cultura racional ela tem um marketing um pouco... precisaria ser um pouco mais aprimorado, porque eu digo, se você quer encontrar alguém da cultura racional, passa no centro, ali num domingo, onde não tem ninguém na rua, você vê ali uns flip charts, vê um pessoal sentado ali, e pouca gente para olhar, para perguntar, e normalmente são sempre os mesmos, até o pessoal de rua, que moram na rua, se interessa. Então a gente tem um preconceito de uma questão de observar as coisas de uma forma mais pejorativa. E aqui na maçonaria a gente tem um respeito por tudo, porque um dos nossos mais importantes bens é o conhecimento. E eu acho que a cultura racional, que vem de racionalizar, né, de raciocinar, eu acho que busca justamente esse caminho. Eu agradeço demais a presença de vocês. Gostaria que a gente tivesse uma oportunidade, de repente, de dar um prosseguimento, uma parte 2 dessa palestra, e a gente vai separar aí pelo menos uns 40, 50 minutos para a gente... Porque eu gosto de ouvir todas as vertentes, a Umbanda, o Islamismo, o Budismo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para novas experiências, para a gente sair da caixa. Obrigado pela presença de vocês. Nós gostaríamos de presentear o Venerável com o primeiro volume da obra Universo Desencanto, que aqui está escrito imunização racional. O que é ficar imunizado racionalmente? É desligado do campo eletromagnético e o corpo fica leve. Aí você se liga na origem e passa a ter uma comunicação com a natureza, com todos os reinados e com todos os seres que compõem o universo. Isso é imunização racional. Venerável Mestre e demais queridos irmãos, é com uma alegria muito grande e queremos agradecê-lo por ter nos permitido tomar um assento dentre vós e a gente poder ter proferido essa palestra e explicado a existência da cultura racional, esse trabalho de divulgação. Estamos à disposição, sempre que precisar pode nos chamar. Muito agradecido.